feliz da vida porque a gente vai receber agora uma médica maravilhosa para falar de um assunto que eu sei que te incomoda, que muitas vezes dói, te tira do sério e pode colocar a sua vida em risco. Muita gente não sabe, mas infecção urinária, se não tratada, pode ser fatal. Letal, tá? Infecções urinárias de repetição, incontinência urinária são problemas que se tornam cada vez mais frequentes com o avanço da idade. Por isso até que quando eu fiz aqui a pauta do amor exigente, eu falei, essa coisa de melhor idade, na verdade não é, né? É duro, a gente tem muitas perdas com o envelhecimento e aí a gente precisa encontrar aí os ganhos dessa fase. Porque é claro que, como toda fase, tem perdas e ganhos, então a gente tem que focar nos ganhos. Agora, com as mudanças naturais do corpo, em decorrência do envelhecimento, a gente sabe que a musculatura pélvica pode ficar mais enfraquecida, o funcionamento do sistema urinário pode ficar alterado e aí podem vir essas condições, tanto da infecção urinária quanto da incontinência urinária, tá? E quais são os ganhos? A gente está vivendo tudo isso, a medicina está evoluindo. E está, de fato, evoluindo com soluções para o que antes era um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente encontra soluções para que você que está me assistindo possa ter qualidade de vida. E eu recebo a ginecologista, a doutora Marina Ribeiro, para conversarmos mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui. Muito bom. Eu que agradeço. Falar sobre esse assunto, né? Eu acho importante, tão frequente. É importante, porque as pessoas sofrem muito, né? Muito. E eu convidei a doutora Marina Ribeiro porque vi uma aula dela e eu fiquei encantada com algumas das soluções que ela apresentou para esse tipo de problema, incontinência urinária e infecção urinária de repetição. Então, preste atenção, participe do programa, manda a sua pergunta. O nosso Instagram Vida Melhor Oficial está aberto para você. Vamos explicar um pouquinho, assim, para quem não entende, o que é uma infecção urinária de repetição. Primeiro de tudo, acho que é importante a gente falar sobre o que é uma infecção urinária, né? Que muita gente acaba confundindo os sintomas como simples uma infecção. Quando a gente fala de infecção urinária, a gente está falando de uma infecção no trato gênito-urinário, especificamente na bexiga, quando é uma infecção urinária baixa, é a famosa cistite. E essa infecção pode subir para o trato urinário superior e evoluir para uma pielonefrite, que é, como você falou, um quadro mais grave da infecção urinária. Então, é muito comum, consultório frequente, acho que todo dia a gente tem queixa de infecção urinária, só que eu sempre pergunto os sintomas, porque muitas mulheres confundem simplesmente uma cistite e associam só aos sintomas, para a gente saber se de fato há uma infecção. Né? Então, a infecção urinária é uma infecção provocada por uma bactéria no sistema geniturinário, que tem aí os seus riscos e fatores de risco para as mulheres e tudo mais. Existe infecção urinária sem sintoma? Existe, que é o que a gente chama de bacteriúria assintomática. Então, sim, a gente não costuma fazer exame de rotina, não é para ficar pedindo exames de urina para pacientes como rotina, a gente realmente pede em casos mais específicos, como gestante, como idosos imunocomprometidos ou que tem alguma patologia importante. E nem sempre precisa tratar essa bacteriúria assintomática. A gente trata nesses casos mais específicos em que a gente sabe que a imunidade da mulher fica mais comprometida. E quais são os sintomas para quem tem sintomas? O clássico é aquela ardência ao fazer xixi, né? E sente aquele desconforto, que é o que a gente chama de disúria. Então, ardência para urinar é o sintoma mais comum. Aí, associado à noctúria, que é aquela vontade de urinar mais à noite, polaciúria, que é aquela vontade frequente, vai no banheiro, daqui a 5, 10 minutos precisa ir de novo, são os quadros mais típicos e característicos de uma infecção urinária leve. Quando a infecção urinária a gente sente que está evoluindo para um quadro mais grave, já pode evoluir com febre, dor lombar um pouquinho mais alta, que aí já significa que está pegando um pouquinho mais o trato urinário superior e evoluir para uma possível pielonefrite. Você falou de idosos e aí eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com algum médico que falou que em alguns casos assintomáticos o idoso pode ficar com uma certa confusão mental por causa de uma infecção urinária. Como é que é isso, doutora? Pois os idosos naturalmente são pacientes mais imunocomprometidos. Eles ficam mais imunodeprimidos, a imunidade realmente abaixa um pouquinho, então, e principalmente mais desidratados. Quando a gente tem qualquer
quadro importante de infecção pode começar a evoluir com confusão mental do idoso, simples pelo processo inflamatório ou por aumentar ou diminuir o que a gente chama do nitrogênio, né? Então pode ter uma confusão mental, até mesmo a ureia pode aumentar e provocar essa confusão mental. Olha que interessante, é importante a gente ficar muito atento a tudo, a todos os sintomas. Eu amo fazer esse momento que a gente aprende sobre o funcionamento do nosso corpo, porque se a gente sabe, a gente fica esperto, né? Que aí você já procura o atendimento médico urgente para poder tratar. Quando eu assisti a tua aula, você falou de um tratamento que eu achei incrível, principalmente para os mais idosos, que às vezes nem sabem que podem ter melhora desses sintomas e que não é tão invasivo, né? Pelo menos me pareceu, tô certa? Certíssima. A gente conta hoje em dia com tecnologias para ajudar no tratamento. E quando eu falei na aula, a gente estava falando especificamente do laser íntimo e que auxilia muito tanto a perda urinária, que é a incontinência urinária, quanto a infecção urinária de repetição, justamente porque o laser íntimo a gente consegue dar uma mudança no epitélio vaginal, deixando o epitélio vaginal mais resistente, menos sensível, que é o que acontece na mulher na terceira idade. E as mulheres na pós-menopausa, com a queda do estrogênio, aí já fica um tecido mais fininho, evoluindo para uma atrofia. Então, consequentemente, vai ter um risco maior de infecção. Então, além de antibiótico terapia, para os casos mais graves, a gente já entra também com laser, né? Sessões de laser íntimo, que auxiliam nesse processo de reconstrução da parede vaginal. Perfeito. A gente outro dia falou sobre isso aqui, mas pensando muito mais na parte estética, né? E pensando também no relacionamento sexual. Mas interessante a gente olhar agora para esse lado, porque muitas mulheres nem imaginam que isso possa existir. Algumas já estão apelando para o uso de fralda geriátrica. É possível reverter essa necessidade fazendo esse tratamento? Do laser íntimo? É. Sim, bastante. É bastante. mesmo? Porque aí a gente entra na questão da incontinência urinária, né? Uma das consequências, dos efeitos da infecção urinária pode ser a incontinência, que é a perda involuntária de urina. As pacientes não conseguem mais segurar a urina quando faz um esforço ou quando faz alguma atividade física. Então, o laser ajuda muito a gente dar uma sustentação no assoalho pélvico, segurando bem ali a parede do canal anterior vaginal e ajuda na sustentação, evitando a perda de urina recorrente. E chega uma hora que as pessoas não podem mais fazer uma cirurgia, né? Exato. Então, você tem lá o seu tempo que você está com a saúde em dia, que está tudo certo, só que de repente você chegou lá na melhor idade, tem outras complicações, você não vai fazer uma cirurgia, colocar aquela telinha. A gente avalia sempre riscos e benefícios, né? E aí, esse tipo de tratamento, ele substitui bem uma cirurgia? Dependendo do grau de incontinência, sim. A gente tem graus de incontinência, as incontinências mais graves, aí realmente a gente tem que avaliar uma cirurgia, mas primeira opção seria os tratamentos mais conservadores, no caso o laser íntimo, sim. Esse laser íntimo, ele é feito também no canal da uretra ou não? Não, não é no canal da uretra, a gente não tem nenhuma manipulação uretral, mas sim no canal vaginal, em toda a extensão do canal vaginal, sim. E aí dá firmeza para toda aquela estrutura. Todas as paredes e estruturas do canal vaginal e da musculatura do assoalho pélvico. Estou te perguntando isso porque eu queria saber se os homens também têm algum benefício fazendo um laser como esse. Não, porque com o laser íntimo a gente tem as ponteiras específicas para o canal vaginal, né, e não para a população masculina. Perfeito. Mas também a gente tem que ter alguma coisa de boa, né? Porque, na verdade... Alguma vantagem, né? Não, e assim, as mulheres que tiveram parto normal, eu tive 2 partos normais. Eu já fiz essa cirurgia há uns 18 anos. Já tem bastante tempo, mas algumas não fizeram, né? E foram segurando, não tá muito desconfortável, consigo, aí chega lá na frente. Isso, quando a gente fala de incontinência urinária, a gente tem os fatores de risco, né? Não só essas infecções urinárias de repetição, mas as mulheres que realmente tiveram uma quantidade maior de gestação, independente do tipo de parto normal. Independente do tipo de parto? Porque a própria gestação já provoca um aumento do tônus, da pressão intraabdominal. Então, isso já provoca aí um enfraquecimento da musculatura.
Então, quanto maior quantidade, número de gestações, paciente que tem comorbidades crônicas como tosse crônica, uma doença pulmonar, porque tosse aumenta a pressão abdominal, diabéticos também têm maior tendência a ter incontinência urinária. Então, a gente, obviamente, tem que ver a causa, né? Não é simplesmente indicar o laser ajuda muito, mas tratar a causa básica e depois a gente associar um tratamento com laser íntimo. Perfeito. Vou voltar aqui já, e aí eu quero a sua pergunta, a sua participação. Doutora, me dá 2, 3 minutinhos e a gente continua, tá bom? Capricha na pergunta. Eu sei que muitas vezes você vai ao consultório, tem constrangimento. Eu não vou perguntar isso. Aqui pergunta. Se não quiser ser identificada, só escreve lá, não fale meu nome. E aí eu faço a pergunta, a gente trata de todos os assuntos aqui com muito respeito e com a certeza de que a gente precisa aprender. É o nosso corpo e a gente precisa saber cuidar bem dele, né? E com profissionais maravilhosos como a doutora Marina, que está aqui hoje se prontificando a nos ajudar. Vou pedir para a produção já colocar as perguntas aqui na tela, tá? Eu sei que vocês sempre precisam de uma opinião. A Sandra Fagundes diz, boa tarde, Cláudia e doutora. Tenho muita ardência ao fazer xixi. Será que é infecção urinária? Estou na menopausa. Obrigada. Pois é, aí é que a gente fala da importância da avaliação de um profissional, porque muitas vezes as pacientes acabam se automedicando e evoluindo de fato para uma infecção urinária, mesmo que não seja. Na menopausa, a gente tem a questão da redução do estrogênio. Isso já muda todo o epitélio da vagina. Tanto a quantidade de glicogênio quanto a microbiota vaginal nem sempre evolui para uma infecção urinária. Às vezes pode ser simplesmente sintomas de atrofia, daquele ressecamento, da falta de lubrificação. E aí a gente vai ter que avaliar quais são os sintomas associados ou não e até mesmo nesse caso pedir um exame de urina para não tratar se não tiver necessidade. Perfeito. Como ginecologista, você recomenda o uso do laser íntimo também para melhorar essa atrofia vaginal? Com certeza. Com certeza. A gente, indicações do laser íntimo, né? Infecção urinária, incontinência urinária, candidíase de repetição, atrofia, ressecamento, falta de lubrificação, não só na menopausa, mas em mulheres que acabaram de gestar, depois da gestação, a gente sabe, por alteração hormonal, também tem a flacidez, também tem esse ressecamento, então com certeza o laser íntimo é super indicado. Tem contraindicação para lactantes? Não, a gente não faz em gestantes, simplesmente por não haver estudos que comprovem a eficácia em gestantes. Perfeito. Próxima pergunta. Já fiz fisioterapia pélvica e melhorou, mas não totalmente. Agora consigo segurar até chegar ao banheiro. Minha pergunta é, a acupuntura resolve? E se sim, quantas vezes na semana? A acupuntura acaba sendo um tratamento associado, né? Não digo que isolado, pode ajudar sim. Acho que ela foi certíssima em ir direto para a fisioterapia. A gente indica muito fisioterapia porque se trata de um músculo, então perda urinária a gente tem que fortalecer o músculo do assoalho pélvico, então independente de cirurgia ou laser, a fisioterapia é muito indicada. E aí os outros tratamentos coadjuvantes, como a acupuntura também é bem indicada. O que é uma acupuntura íntima? Acaba sendo mais em pontos específicos, tanto na região lombar quanto na região pélvica. E faz diferença? Ajuda. Olha que interessante. Obrigada pela pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta da Licinha Ferreira. Boa tarde, Cláudia e doutora Marina Ribeiro. Desde já agradeço a atenção de vocês. Minha dúvida é, por que a incidência de infecção urinária aumenta no verão? Quando esquenta o tempo, sinto que aumenta a ardência no fim da urina. Infecção urinária pode ser confundida com craurose? Além de diagnosticar a infecção, é fundamental tentar entender se há algum motivo para o desencadeamento da mesma? A gente sempre tem que tentar entender o motivo que desencadeou a infecção urinária. A gente tem, de fato, fatores de risco. No verão, a gente acaba fazendo um pouco menos de xixi do que no inverno. No inverno, a gente acaba urinando um pouco mais. E pelo próprio ressecamento, pelo próprio suor que fica, a vagina fica mais abafada, a gente acaba usando roupas, né, que deixam a região íntima mais abafada, então isso pode provocar um sintoma que eu falei lá no início, que caracteriza uma cistite, mas não de fato a gente tem uma infecção. Então usar um antibiótico nesse caso não seria indicado, a gente tem que avaliar se tem alguma bactéria pontual e específica ali, mas avaliar os outros, tentar entender se há algum motivo para o desencadeamento. Sim, de fato a gente tem que entender. Se tem algum histórico de cálculo. O que é craurose? Craurose, eu confesso que eu nunca ouvi essa palavra. Então deve ter sido um erro de digitação, provavelmente. Craurose, não conheço. Mas pode ser confundida com outra doença. Tá. Não conheço, mas entender o motivo da infecção urinária, com certeza.
Perfeito. Eu já ouvi falar de vacina, que seria, um medicamento que a pessoa toma. É eficiente para a infecção urinária? Na verdade, a gente tem vários estudos hoje que mostram algumas outras formas de tentar evitar a infecção urinária recorrente. E aí, quando a gente fala de infecção urinária recorrente, são 2 episódios aí em pelo menos 6 meses ou mais de 3 episódios em um ano. A gente tem o cranberry, que auxilia muito porque evita que a bactéria se aloje na parede da bexiga. A gente tem a demanose, que é um açúcar que ajuda também, e os imunomoduladores. Só que aí eles vão estar mais associados com um tipo de bactéria, que é a Escherichia coli, que é a principal bactéria que provoca infecção urinária. E aí sim, tem imunomoduladores que auxiliam bastante, que seria a vacina, para evitar a recorrência das crises de infecção urinária. Perfeito. A Lucimeire de Oliveira pergunta, boa tarde, é normal durante a infecção urinária ter também problemas no intestino, como diarreia? Super. A gente tem que falar que a infecção urinária está super associada a hábito intestinal. E, inclusive, as mulheres que têm mais ou diarreia crônica ou constipação, elas têm alguma alteração na microbiota intestinal. E as bactérias que provocam infecção urinária são bactérias que estão alojadas no intestino, principalmente a E. coli, Klebsiella, que provocam a infecção urinária. Então, de fato, é uma pergunta assim, tem infecção urinária? E como está seu hábito intestinal? Vai estar totalmente associado. É muito pertinho tudo, é muito né? Por isso que as mulheres têm 30 vezes mais chance de desenvolver infecção urinária do que os homens. Pela nossa anatomia, fomos privilegiadas, não é mesmo? É verdade. Olha, a Lorena quer saber se é verdade que segurar o xixi causa infecção. Total. Isso também é muito importante. Na terceira idade, as mulheres acabam segurando mais a urina. Então, urina, quando segura muito, fica paradinha lá na bexiga e isso pode começar a proliferação da bactéria, né? A urina a gente tem que eliminar sempre que tem vontade de fazer xixi para não provocar essa estase urinária e aí sim a proliferação bacteriana. Então, o ideal é nunca segurar o xixi, nem para evoluir para incontinência, nem para evoluir para infecção. Os idosos que usam fralda, vamos imaginar que ele está esvaziando sempre muito bem a bexiga, mas aquele acúmulo ali na parte externa pode favorecer porque provoca um ambiente mais úmido, fica fechado, e aí evolui para infecção por fungos, como a candidíase, e pode causar um ambiente mais propício para a infecção. Então, higiene é fundamental. Crianças podem ter infecção urinária? Sim, com certeza. Crianças podem ter, aí a gente tem que avaliar a anatomia, é um pouco mais difícil, né? Mas a gente tem que avaliar a causa dessa infecção urinária na criança. A Mariana Duarte pergunta, doutora, tive uma infecção urinária, recentemente tratei com antibiótico, mas ainda sinto um desconforto estranho. Isso pode indicar que o problema não foi totalmente resolvido? Sim, inclusive é uma indicação para a gente já pedir um exame chamado de urocultura. Se a gente não percebe melhora dos sintomas após um tratamento com antibiótico, a gente solicita a urocultura, que avalia de fato se houve ou não o tratamento ou que bactéria está crescendo. E aí a urocultura vai direcionar o nosso tratamento. Então, o ideal seria fazer uma urocultura para avaliar se foi tratada mesmo ou não. Existem bactérias resistentes a alguns antibióticos. Exatamente. Muito bem. Ai, gente, infelizmente meu tempo acabou. Mas eu amei te receber. Obrigada, eu que agradeço. Quero te convidar para voltar logo, para a gente continuar certeza. falando sobre saúde da mulher, porque esse é um assunto que com certeza interessa a todas que estão assistindo. E eu amo falar sobre saúde da mulher. Muito então, obrigada. Volte eu que mesmo. Agradeço, com Ó, a certeza. doutora Marina Ribeiro, ela tá lá no Instagram, já segue, deixa um recadinho, deixa um carinho. Eu sempre sou muito grata aos médicos que vêm aqui, porque eu sei que a agenda é lotada. Hoje eu falei com a produção, falei, gente, deixou a doutora Marina lá no fim, e a agenda dela de consultório. Então, vou voltar agora. Mil perdões. Imagina. Pelo tempo de espera, a televisão sempre tem, a gente fica com essa tensão, né? De deixar tudo organizado, porque o programa é ao vivo. Mas volte outras vezes, com tá bom? Muito obrigada. DRA_Marina Ribeiro, DRA_Marina Ribeiro. E se você quiser marcar uma consulta, uma avaliação, 11 99462 9777. 11 99462 9777. Até a próxima. Muito obrigada. Foi uma alegria te receber, Eu que viu? agradeço. Muito obrigada. Obrigada.